Mas vamos lá. Então, voltando aí para nossa conversa, nós estávamos no ontem, né? Quais foram os aprendizados que a pandemia nos trouxe? Vamos ver se agora vai funcionar. Então, o pessoal está entrando, né? Vou esperar um pouquinho todo mundo entrar e vou começar, tá? A primeira pergunta que vocês pediram aí pra gente discutir um pouquinho sobre os aprendizados. Então, o que a gente aprendeu com toda essa pandemia? Em primeiro lugar, acredito que a gente aprendeu a importância de estar junto. Como é bom estarmos próximos uns dos outros, né? Eu acho que isso faz toda a diferença na vida do ser humano. Somos seres humanos, seres sociáveis, e nós precisamos do outro para a gente ser feliz, para a gente viver, para a gente ir para frente, né? Então a gente precisa da companhia e do contato, né? Mesmo agora com o contato restrito, mas isso fez muita falta para a gente. Eu acho que foi um dos grandes aprendizados, né? A gente pensar um pouco sobre isso, né? Sobre a importância de estar junto, como é bom compartilhar a vida com as outras pessoas, né? A importância das pessoas na nossa vida. Outro ponto fundamental que nós aprendemos agora durante a pandemia foi o valor da educação infantil. Acho que nunca fez tanta falta, né, na vida das crianças, na vida das famílias. O professor de educação infantil nunca foi tão valorizado. Nós entramos nas casas das famílias, as famílias conseguiram perceber todo o nosso esforço, conseguiram enxergar toda a potência do profissional da educação infantil e a importância, né, dessa etapa, da primeira etapa da educação básica, né, a importância disso para a vida da criança, para o aprendizado da criança, para o desenvolvimento integral aí da criança, né, para o social, para o emocional, para tudo. Eu acho que a importância da educação infantil aí ficou com muita evidência, né? Foi um grande aprendizado aí durante a pandemia. O acesso à tecnologia, na verdade, aconteceu uma imersão, né? A gente entrou aí de cabeça nas mídias, nas redes sociais, aprendemos aí usar Google Meet, Google Classroom, e a gente teve que correr atrás, né? Então, foi um grande aprendizado, a gente com certeza avançou a partir, né, de toda a prática envolvendo aí toda essa tecnologia. E a partir de agora, né, a gente tem que ver como que a gente pode se beneficiar de toda a tecnologia aí para o nosso dia a dia. Outra coisa interessante, isso foi uma pesquisa que eu acompanhei, a questão da higienização, tá? Que acho que foi um grande aprendizado também. Alguns países que já retornaram com o ensino presencial, eles fizeram alguns estudos, né, e viram o quanto diminuiu os casos de doenças respiratórias que eram comuns aí, né, nessa época do ano. E isso se dá, né, por todos os cuidados, por toda a higienização que a gente redobrou pós-pandemia, né? Então, quem já voltou ao trabalho viu que o cenário está diferente, né? O álcool ele passou a ser o nosso melhor amigo. E isso diminuiu, né? Gerou aí um impacto para a saúde, para o benefício da saúde das crianças, né? Então, acho que a higienização, não que os espaços antes não eram higienizados, só que agora isso está muito mais acentuado, né? Isso faz parte aí do dia a dia, as crianças estão aprendendo aí a higienizar os seus brinquedos, os objetos, né? Eles colaboram no ambiente da sala de aula. Então, a higienização veio para contribuir aí com o cuidado com a saúde das crianças, tá? Outra coisa interessante que a gente pôde perceber agora no período de pandemia, coisas que a gente já sabia, mas que ficou assim em grande evidência, é a questão da potência das crianças. Eles aprendem no virtual, eles aprendem no presencial, eles aprendem, né? O desenvolvimento deles não para. É claro que na escola, né, com toda a experiência que a gente proporciona para as crianças, as aprendizagens elas são inúmeras, né? A gente acabou aí limitando a experiência escolar para a casa da criança, para o ambiente familiar. Mas isso não foi um impedimento para a gente perceber a potência das crianças em se reinventar com o ensino remoto e também aprender a se desenvolver. Agora, no final do ano, a gente faz um balanço, né? Fizemos aí as avaliações, os registros,
e as crianças que deram devolutivas, as crianças que retornaram, né, ao ensino presencial agora no finalzinho do ano, muitos municípios retornaram, a gente conseguiu observar um avanço, um desenvolvimento significativo, sim, né, das crianças que conseguiram aí acompanhar o ensino remoto. E aí, entrando nesse ponto, a importância, né, algo que a gente aprendeu, eu acho que veio para ficar também, a importância da parceria entre família e escola, né? É uma relação fundamental que veio para ficar e que gerou aí esse grande impacto na aprendizagem e no desenvolvimento das crianças. Então é nítido a diferença, né, das crianças que as famílias efetivamente se comprometeram com a educação infantil e acompanharam o ensino remoto, para aquelas famílias que não deram conta por N fatores, né? Aqui não é uma crítica, né? Mas é uma observação que eu, enquanto professora, faço, né? Pelo fato de estar em sala de aula e de observar isso, né? As famílias que se comprometeram, que fizeram aí uma parceria efetiva com a escola, né? Estavam sempre em contato com o professor, tirando dúvidas, dando devolutiva lá no Google Classroom. Essas crianças, elas conseguiram aí acompanhar o ritmo da escola, né? Conseguiram trazer para casa um pouco da experiência escolar e aprender e se desenvolver integralmente, com certeza. Então vamos lá. Agora, trazendo um pouco das reflexões do hoje, né? E aí eu retornei para o presencial de forma gradativa lá no dia 13 de outubro. Então aí já se passaram, né, praticamente 2 meses de ensino presencial. Começou com 1 hora, depois passou para 2, depois para 3. E agora nas últimas semanas, né, no final de novembro e agora o mês de outubro, nós ainda estamos com as crianças na escola. Eles estão frequentando aí todos os dias no horário, né, ainda um pouco reduzido, mas é das 8h30 até o meio-dia eles estão frequentando a escola. Então, eu tenho aqui um pouco para compartilhar com vocês sobre esse hoje, né? Um pouco da experiência que eu vivi. E eu vou contar para vocês. Vocês, quem me conhece sabe como eu gosto de planejamento, né? Então, eu fiz o meu planejamento aqui da live e eu levei para a escola nessa semana e fui analisando o que eu havia escrito e observando a movimentação das crianças na escola, né? E aí isso, observá-las, né, me ajudou muito a trazer aqui um pouco, compartilhar algumas ideias com vocês a partir das perguntas que vocês trouxeram. Então, para o hoje tem 2 perguntas. A primeira, né, para eu falar um pouquinho sobre a criança e as suas minúcias em época de pandemia. Então, pensando aí nas minúcias da criança nesse período de pandemia, em primeiro lugar, né, algo que é fundamental, a criança precisa brincar e interagir. Né? Não existe educação infantil, não dá para fazer educação infantil sem brincadeira e interação. Então, a gente precisou se adaptar, os adultos, a instituição, adaptar os espaços para que esse direito, né, e esse eixo estruturante aí de todo o currículo da educação infantil se fizesse valer realmente na prática, tá? Então, a criança precisa brincar e interagir. Então, isso é algo fundamental. Outra coisa que eu observei na prática, né? Barreiras e limites não fazem sentido para as crianças. Então, delimitar marcação, né, aquela coisa toda, para eles aquilo ali não faz sentido nenhum, por mais que a gente converse. Criança é interação, né? Ela é vida, ela é contato, por mais que a gente tinha até um toque lá na sala, né? Que é quando a gente tinha muita vontade de se abraçar, a gente fazia assim, né? Cada um no seu canto, mas a gente não deixava de expressar o carinho e o desejo de estar perto do outro, né? E aí esse era o nosso sinal, né? De quero te abraçar, quero te esmagar, quero um carinho seu, tá? Então, essas barreiras, esses limites não fazem muito sentido. Talvez para o adulto se organizar seja importante, tá? Não estou dizendo que isso não é importante, estou dizendo que para a criança aquilo acaba se tornando, né, algo que meio que invisível ali, tá? Outra coisa que também eu vejo na prática, tá? Que a gente não pode limitar a educação infantil a carteiras e papéis. Então,
E isso não funciona para a educação infantil. As crianças, elas precisam do quê? Materiais, espaços diferenciados, variedades de texturas, de objetos, de cores, de temperaturas, experiências que façam sentido para elas. Então eu procurei, ao longo desse período que eu trabalhei com as crianças, desenvolver pesquisas de coisas que faziam sentido para as crianças, que a gente já tinha iniciado no ensino remoto, e foi fundamental. As crianças se envolveram, elas estavam ali presentes, querendo estar na escola, né, ansiosas por aquele momento, porque a escola fazia sentido. E ficar preso em carteira, tá? Isso nem faz parte, né, do cotidiano e nem da função da educação infantil. Então existem outras estratégias que eu vou compartilhar algumas com vocês, que deram certo, né, e que a gente conseguiu manter aí uma segurança sem privar a criança de brincar e interagir, tá? Outra coisa fundamental, as crianças precisam ser ouvidas, elas têm muito, muito, muito a falar, elas têm muita história para contar, tá? E essa escuta, né, é uma escuta de corpo inteiro, então é do que elas têm para falar, do que o corpo delas está expressando, do que os gestos dela, o tom de voz, o cantinho, o chorinho, né? Então, existem várias formas da criança se expressar e a gente precisa prestar atenção e compreender essas outras linguagens que a criança usa para expressar o que elas estão sentindo. E algo fundamental, né? Quando eu estava fazendo os slides aqui, eu pensei, meu Deus, eu acho que eu estou sendo meio imperativa, né? Precisam, precisam, precisam. Mas são coisas que realmente elas precisam e que a gente não pode ignorar, né? Porque nós passamos por momentos muito difíceis e as crianças também, né? Como que elas viveram essa pandemia? Como que elas entenderam, compreenderam tudo isso, né? Cada criança, ela viveu uma realidade na pandemia e algumas realidades muito duras, né? Carências, fome, violência, abandono, negligência, perdas, né? Tiveram perdas na família, né? Quem não perdeu aí um ente querido, um amigo querido do coração? Nós perdemos, né? E a gente sofre por isso. A gente sente. Como que as crianças estão lidando com isso? Que espaço as crianças têm para falar sobre esse sentimento, para compreender o que é o coronavírus e o impacto disso na vida delas, né? Até que ponto a gente está preparado para ouvi-las, para acolher esse sentimento das crianças e trabalhar isso de uma forma leve, né? E de uma forma que a gente consiga aí desenvolver, né, esse olhar, né, Manu, essa empatia, esse colocar no lugar da criança também e buscar, por isso que a parceria com a família é tão importante, entender a realidade de cada um, porque como eu disse, cada um viveu uma realidade na pandemia, completamente diferente um do outro, alguns com ausências de limites, alguns com excessos, né, então a gente teve, alguns foi muito tranquilo, então a gente teve várias realidades, que a gente precisa se apropriar, conhecer essas realidades, para que a gente possa dialogar com essas crianças e com essas famílias e tentar aí acolhê-las, né, da melhor forma possível. Então aqui um pouquinho sobre as minúcias. Deixa eu só... Opa! E agora, outro tema que vocês pediram para eu conversar e que eu trago para o hoje, né, a partir da experiência que eu tive na escola, cantos provocativos, só um pouquinho, não, esse aqui é depois. Calma. Ah, não, tá certo. Agora é o amanhã, desculpem. Era só esse as minúcias no hoje, né? E agora no amanhã. Então, como que a gente vai aí se preparar para amanhã? Então, pensar um pouquinho no acolhimento das crianças em 2021 e na organização dos espaços. E na organização dos espaços, o que eu vou compartilhar, pensando aí, projetando já um 2021, é um pouco do que eu vivi e que deu certo, tá? Então, vamos lá. O acolhimento no pós-pandemia 2021. A gente não sabe ainda se vai ser pós-pandemia, né? A gente não sabe ainda como vai ser o início do ano que vem. Provavelmente o ensino híbrido seja mantido, né? Então, é uma incerteza, né? Tá aí essa agora disputa política por vacina, essa corrida toda.
e a gente não sabe como que isso vai acontecer. E, na minha opinião, isso deveria acontecer aí, né, de forma equitativa no nosso país, não uma disputa entre estados, né? A gente precisa vacinar a nossa população brasileira, né? Eu quero que o Paraná esteja seguro, Santa Catarina esteja seguro, São Paulo, Rio de Janeiro, enfim, né? Rio Grande do Sul, Amazonas, o Brasil todo, né? Não é o governador que vai conseguir a vacina mais rápido, é o país que precisa ser imunizado, né? A nossa população, o nosso povo, né? Então esse sentimento que eu trago, assim, com relação à vacina é o que a gente espera. É claro que a gente quer que venha o quanto antes, né? Mas que venha para todos, né? Que todos tenham acesso. E aí, pensando num retorno, né, o que a gente espera aí para o ano que vem? Em primeiro lugar, independente de ensino remoto, ensino presencial ou ensino híbrido, né, que vai atender aí as duas modalidades, é muito importante que a gente acolha essas minúcias das crianças, né, que foi tudo isso que eu falei ali no hoje, respeitando principalmente as suas necessidades de brincar e interagir. A gente não pode privá-las disso, tá? Proporcionar, então, espaços de escuta, que são fundamentais. E eu trago aqui, eu chamo a atenção, algo muito importante para que as equipes se organizem, né? Os professores, os grupos aí, para refletir sobre os direitos das crianças, tá? Brincar, conviver, participar, explorar, expressar, conhecer-se. Então, como que a gente vai garantir isso num pós-pandemia, com tantas restrições, com tantas limitações? A gente precisa fazer uma análise profunda, novamente, desses direitos e verificar como que a gente vai colocar isso no nosso planejamento, mas principalmente garantir isso na nossa prática, no nosso dia a dia, né? A gente não pode esquecer dos direitos, que é a base aí, né, do nosso documento curricular, né, os 6 direitos de aprendizagem e desenvolvimento. Então, eu convido aí as equipes a refletirem sobre isso, né, sobre esse pós-pandemia, como que a gente vai estar aí garantindo esses direitos das crianças, respeitando os seus tempos, né, as suas necessidades de brincar e interagir e proporcionando também espaços de escuta. E agora, né, os cantos provocativos foi outro tema que vocês pediram para conversar. Eu trouxe isso como um amanhã, né, para a gente já pensar e organizar o nosso espaço, nosso ambiente escolar para o ano que vem, na expectativa, é claro, que a gente retorne, né? Então, cantos provocativos para a volta às aulas em tempo de pandemia. Então, em primeiro lugar, quando a gente vai pensar num retorno presencial, a gente tem que pensar tempos, espaços, materiais. Isso já todo mundo já sabe de cor, né? E aí eu trago, eu fiz uma brincadeira com as palavras aqui, né? É claro que a gente tem que manter a segurança das crianças, né? A gente pode delimitar alguns espaços, mas sem limitar, sem privar a autonomia das crianças para circular, escolher e brincar. Então, quanto mais opção, menos aglomeração. Então, se você não quer ter uma sala de aula onde todos estão aglomerados, né, as crianças juntas, você precisa oferecer muitos ambientes diferenciados para que elas possam circular e interagir e trabalhar aí a partir das suas expectativas, tá? Então, que estratégias que eu usei procurando aí manter a segurança das crianças nesse período que eu trabalhei no presencial e que eu quero manter e trazer e ampliar aí para o ano que vem, tá? Então, pensei sempre em estações de brincadeiras e pesquisas. Vocês sabem que eu trabalho com a pré-escola, então, né, as pesquisas foram de vento e popa aí nesses 2 meses que a gente teve de ensino presencial. Então, a gente tinha estações, né, com coisas diferenciadas, né, dispostas aí nessas estações. Então, o que eu usei para organizar essas estações? Então, mesas, né, porque a mesa, você não é uma mesa no sentido de limitar ou controlar a criança, mas, como eu disse, delimita sem limitar. Então,
por exemplo, numa mesa, a gente fez várias experiências, né? Até situações de registro, enfim. Mas algumas mesas a gente usou, não precisa encher a sala de mesa, né? Mas ter algumas ajuda, tá? Tapetes. Então eu tinha lá na escola, a gente tem uns emborrachados bem legais, que eles são grandes, eles são em formato de retângulo, assim. E eram ótimos, né? Eu usei muito, fiz muitas estações nos tapetes, tá? Então a gente já combinava que para brincar no tapete, né? Para brincar com a estação ali do tapete, explorar, fazer a pesquisa ali naquela estação do tapete, sempre quatro, né? Quatro crianças, uma em cada ponta, né? A mesma coisa na mesa, um de cada lado, né? Então assim a gente consegue brincar, consegue interagir, mantém a segurança e não fica ali privado, limitado, né? Fechado num quadrado, tá? Como eu disse, delimita sem limitar, né? Estantes ou armários, isso eu tinha, mas a gente acabou, quando a gente voltou com todas as crianças, agora no último mês, eles acabaram tirando as estantes da sala, porque as crianças precisam de mais metro quadrado agora, né? E aí as estantes acabam roubando aí um pouco do espaço. Mas as estantes também dá para fazer espaços circunscritos, né? Biombos também é uma ideia que não ocupa tanto espaço, né? O biombo também, aí você pode fazer um cantinho, né? De casinha, Lego, enfim. Aí você vai vendo aí o que o interesse maior da turma, da faixa etária, dependendo da faixa etária, aí você vai disponibilizando, tá? Esses espaços circunscritos, eles possibilitam o quê? A autonomia das crianças. Então, nós tínhamos os nossos combinados, nada rígido, nada limitador, né? E aí a gente tinha os sprays de álcool, então eles sabiam que quando eles saíssem daquela estação para brincar em outra, organizavam, passavam álcool e iam para frente. E aí isso se tornou um hábito. Eu até tenho aqui o último tópico, mas eu já vou adiantar, né? O álcool e a higienização, ele tem que se tornar um hábito, não uma neurose, né? Porque às vezes a gente fica tão neurótico que tá passando álcool até quando vê já tá passando álcool até no olho, né? Então a gente tem que ensinar a criança a usar aquele manipular, né? Aí, claro, isso dependendo da faixa etária, mas eles usam com super responsabilidade, né? Até eu marquei aqui também, as crianças elas respeitam os combinados, a gente precisa confiar mais nas crianças, porque elas respeitam sim, elas entendem o que está acontecendo, elas sabem que elas têm que se cuidar, elas às vezes chamam a atenção do amigo, né? Então elas estão aprendendo a conviver nesse ambiente do pós-pandemia, não, né? Da pandemia. Elas estão aprendendo a conviver nesse ambiente de forma segura. E a gente precisa estar ali apoiando e às vezes sendo lembrado também, tá? Porque às vezes a gente esquece, né? E aí as crianças nos ajudam aí a manter a segurança e a organização da sala. Então, os espaços circunscritos proporcionam essa autonomia, nos ajudam a observar as crianças, a circulação das crianças, a formação dos grupos, os enredos que eles vão criando, né, as hipóteses. Então a gente consegue circular e dar atenção para todos os grupos, né, e observar e captar muita coisa, né, porque eles estão ali trabalhando, né, nessas pequenas estações. O trabalho também, ele acaba acontecendo, né, o trabalho, enfim, o envolvimento das crianças, as brincadeiras em pequenos grupos, e isso acaba evitando aglomerações. Então essa é uma vantagem bem grande desses espaços circunscritos, tá? Então eu trouxe aqui algumas ideias, claro que você vai adaptar aí conforme a sua realidade, o seu jeito também de trabalhar em sala de aula, né? Eu não gosto muito de mesas, então menos mesas e mais eu fui criando outros ambientes, mas isso vai aí do perfil de cada um, tá? E o trabalho com espaço circunscrito, ele possibilita a circularidade das crianças, então numa manhã, numa tarde, num período, eles podem circular por vários ambientes diferenciados, ter acesso a várias experiências diferenciadas, né? Ampliando aí o seu conhecimento, seu olhar de mundo, enfim, né? Então a gente consegue alcançar aí uma gama significativa de vivências, né, quando você oferece espaços diferenciados para a criança interagir e brincar com os colegas, tá?
E algo fundamental que eu trago aqui para fechar essa fala de hoje é a exploração das áreas externas, né? As crianças precisam de ar, precisam de natureza, precisam de árvore, precisam de pé no chão, precisam mexer na terra. Isso é vida, isso reconecta, né, a criança com ela mesma, né? Isso faz ela se sentir viva, já que ela não pode tocar outro ser humano, né? Mas ela vai tocar outros seres vivos, né? Ela vai se aproximar da natureza, né? Se aproximar dessa terra. Então, explorem, abusem, né, dos ambientes externos, horta, bosque, parque e tudo que a sua escola proporcionar aí, floresta, né? As crianças amam, dá pra gente desenvolver inúmeras pesquisas, né? E além de todo o significado, né, e de todo o benefício que o contato da natureza traz. Ontem até eu compartilhei no meu story um desenho de uma criança e algo assim, aquela coisa que a gente vê todo dia, mas às vezes a gente não enxerga, né? Tá ali na nossa frente e a gente não percebe. O quanto as crianças desenham natureza, gente. Olhem os desenhos das crianças, sempre tem uma árvore, tem um pássaro, tem uma grama, tem uma borboleta, tem um arco-íris, né? Olha o quanto a natureza faz parte desse imaginário da criança, né? A importância. E muitas vezes a gente acaba aí afastando a criança da natureza, né? E limitando ela só ao cimento. Então vamos aproveitar mais a vida que a natureza nos proporciona, né? Que as áreas externas proporcionam para que as crianças tenham aí essa experiência de forma bem significativa. É claro que com segurança e tudo mais, cada município, cada local tem os seus protocolos, né? E aí a gente vai com certeza seguir e respeitar, porque a gente não quer criança doente, professor doente, a gente quer estar bem, né? E como eu falei no início dessa live, algo que a gente aprendeu na pandemia foi como, né, conviver com o outro é bom, né? A importância do outro na nossa vida. Então, a gente precisa cuidar, né? A gente ama, né, essa relação que a gente estabelece dentro da escola, quando a gente escolhe ser professor, e a gente precisa cuidar dessas pessoas, né? Cuidar do outro é fundamental. Então, quando a gente cuida dos protocolos, respeita, a gente está cuidando do outro também, tá? E aí, chegou o meu tampinha aqui. Quer dar um oi aí, filho? Não? Quer dar aula com você. Ah, ele quer dar aula com a mamãe. Ele já tá até de pijama, olha lá. Dá um oi aí, filho. Opa, até chutou aqui o tripé da mamãe. Vamos lá, gente. Então, vamos encerrando aí a nossa última live do ano. Agora o espaço para dúvidas, tá? Vamos ver se eu consigo aí responder. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, algum comentário. O papai chegou aqui para resgatar. Vai lá ligar a luzinha de Natal. Eu já volto. Já volta, então tá bom. Ele já volta, ele falou. Vamos lá. Perguntas, dúvidas? Alguém gostaria de interagir, deixar algum comentário? Ah, ele é lindo mesmo, é um xodó. Aprendo com ele muito, todos os dias. Oi, Vanessa! Aline, Dani, Jana, Fê. Oi, Fê! Manu, minhas queridas. É muito bom ter vocês aqui pertinho, né? A gente, mesmo longe, a gente tá sempre perto, né? O coração tá sempre próximo. Então vamos lá, gente. Vou contar então algumas novidades. Se tiverem alguma dúvida, podem colocar aqui que a gente vai respondendo, tá? Oi, Tice. Então vamos lá. Novidade para 2020. Uma novidade meio ousada. Vamos ver se vai dar certo, tá? Mas algo aí que eu pensei pra gente ter de forma mais organizada aí os nossos encontros, tá? O Gui voltou. Ele falou que ele voltou. Então vem, filho. Ele é exibido igual a mamãe. Olha lá, vamos terminar, né, Gui? Olha lá, novidade então, vamos lá. Tô organizando um centro de formação online, tá? Pra gente, todos os meses, ter encontros pra gente poder estudar juntos, continuar o nosso grupo de estudos, né, do Educar é a Busca de Sentido. A gente teve o último estudo semana passada, a gente vai continuar, tá? E esse centro de formação, ele já está no ar, né? Eu já coloquei ali na minha bio,
para vocês entrarem, conhecerem. Eu quero melhorar, tá? É só um começo aí, mas já tem algumas coisas ali para compartilhar com vocês. Então, essa é a novidade, um centro de formação online para a gente poder estudar juntos, com formações mensais, tá? E para janeiro, eu tô organizando a primeira formação do ano sobre acolhimento na educação infantil. Então, eu vou trazer um pouco desse livro maravilhoso, a gente falando aí, pensando juntas, tá? Sobre como acolher as crianças no início do ano. Acredito que lá no final de janeiro a gente já vai ter aí algum retorno de como vai ser. Então, para a gente pensar um pouco junto aí algumas estratégias, tá? Então, a primeira formação é sobre o acolhimento das crianças no início do ano. Lá na bio já tem o link disponível, tá? E agora eu vou sortear a professora aí que participou da nossa brincadeira aí, do nosso sorteio, tá? Que tá concorrendo aí à formação. Então vai ser a primeira inscrita aí na formação, tá? Eu baixei aqui um sorteio online. Deixa eu só atualizar ele aqui. Se teve mais alguém que entrou ao longo da live, vai estar participando também. E, ó, tem 402 comentários. Deixa eu virar aqui um pouquinho para vocês acompanharem. Então, vamos lá. Talvez demore um pouquinho, mas eu acho que vai. Vamos pegar, ele vai configurar aqui todas as pessoas que comentaram. Foram 402 comentários. E vamos ver quem vai ser a vencedora. Mãe. Oi, filho. Agora a mamãe vai sortear aqui, meu amor. Eu quero Ó, vamos sortear, vamos ver. Eu quero aquele livro. Quer esse livro, filho? Pera, meu amor. 3, 2, 1. Olha lá. Gi, a Giane! Gi Cordeiro! Será que a Gi tá aí? Tá aí, Gi? Ah, que legal! Depois vou colocar lá na... Vou colocar um print lá pra ela ver. Não sei se ela tá acompanhando. Mas ela acompanha bastante gente aí. Opa, deixa eu voltar. Estão vendo o meu quarto agora. Legal. Então, parabéns, Gi. Foi a nossa sorteada, tá? Legal. E agora, gente, o presente que eu tenho aí pra todas, tá? Todas as lives que eu fui fazendo, quem queria os slides, eu pedi para deixar um e-mail. E aí essa live eu organizei tipo um mini e-book aí com esses slides, essas ideias, tá? E eu vou estar disponibilizando aí para todos que me acompanham no Instagram. Então é só acessar, vão estar todos os slides dessa live de hoje para que vocês compartilhem aí, estudem com as suas equipes, tá bom? E quem tiver dúvidas, vocês sabem que eu tô sempre disponível aí para estar trocando, conversando e compartilhando experiências, tá bom? Então, foi um prazer enorme estar com vocês. Obrigada pela confiança, obrigada pela parceria. E ano que vem a gente tá de volta, tá? Agora vamos de férias, né? Tá todo mundo precisando aí. Chega Natal, né, gente? Trouxe até o Papai Noel aqui, ó, pra ajudar aí o Natal chegar mais rápido. Tá bom? Então um abraço, amo vocês, beijo, gente. Até a próxima, tá? Um feliz ano novo, um Natal bem abençoado e que 2021 seja maravilhoso, né? Que venha aí uma vacina e a gente possa estar junto de novo, fazendo formação juntos, né? Que é o que a gente gosta, não é mesmo? Os nossos saudades, dos nossos cafés, né? De todo o carinho e principalmente dos nossos abraços, tá? Então sintam-se aí abraçadas, abraçados e foi muito bom estar com vocês, tá bom? Beijo, gente! Tchau!